Ela repetia a todos que jamais acreditaria no amor, até o instante em que presenciou seu patrão derrubar a própria máscara de frieza para socorrer um homem caído. O que nasceu dali mudou os dois para sempre. Inscreva-se no canal e descubra como essa história se transformou. Helena Cantin observava a paisagem pela janela do escritório administrativo da Fazenda Horizontes, sentindo o contraste entre o céu azul infinito e a frieza dos números que piscavam na tela do computador. À sua frente, aos 23 anos, seus olhos castanhos carregavam um brilho cansado, como se já tivessem visto o suficiente para desconfiar do mundo. Seus cabelos negros, presos em um coque austero, eram sua única concessão à vaidade, e mesmo esta, apenas por praticidade. Organizava as planilhas de produção com a mesma precisão que organizava sua vida, sem margem para erros, sem espaço para sonhos. Helena não tinha tempo para devaneios. Órfã desde os 10 anos, quando seus pais, pequenos lavradores, morreram em um acidente com o velho trator da propriedade vizinha, havia sido criada por tios distantes, que a acolheram mais por obrigação que por afeto. Na casa dos tios, aprendeu cedo que o amor era um luxo reservado para os filhos legítimos, não para a sobrinha incômoda que ocupava o quarto dos fundos. Virara adulta antes do tempo, carregando responsabilidades e guardando silêncios. Em sua mente, o amor era como as histórias que ouvia no rádio, bonitas, mas inventadas para quem não precisava dormir com medo. Virgem por escolha própria, acreditava que entregar-se a alguém era abrir mão de sua única posse verdadeira, sua dignidade. O relógio digital no canto da tela marcava 15h43. Em 17 minutos, a reunião semanal de produção começaria, e Helena ainda precisava organizar os relatórios de produtividade do último trimestre. Seus dedos ágeis digitavam números e fórmulas, enquanto ignorava as risadas das outras funcionárias do setor administrativo, que se reuniam na copa para o café da tarde. Olha só a freira chegando com as planilhas sagradas, cochichou Débora, a recepcionista, quando Helena entrou na sala de reuniões. As outras riram discretamente. Helena fingiu não ouvir. Já estava acostumada. Aos olhos das colegas era a puritana, a antissocial, a estranha que nunca participava das festas da empresa, que nunca falava sobre namorados, que vestia sempre as mesmas roupas sem graça, saias na altura do joelho, blusas de botão, sem, decotes sem brilhos. O que elas não sabiam é que cada roupa havia sido comprada com sacrifício, cada peça escolhida para durar anos. Helena não tinha pai fazendeiro como Débora, nem marido engenheiro como Luciana da contabilidade. Tinha apenas a si mesma e seu salário cuidadosamente administrado. Todos prontos para a reunião? Perguntou o gerente administrativo, seu Norberto. Um homem de meia-idade com olheiras profundas e uma pasta de documentos sempre debaixo do braço. Falta o Dr. Arthur, respondeu alguém. Helena organizou os papéis na mesa oval de madeira escura, sentindo-se invisível como sempre. Era assim que preferia, fazendo seu trabalho, cumprindo suas obrigações, sem chamar atenção. Na fazenda, Horizontes, uma das maiores produtoras de café e gado de corte do sul de Minas, ela era apenas mais uma engrenagem, competente, silenciosa, substituível. A porta da sala de reuniões se abriu e todos se levantaram instantaneamente. Arthur Ferrari entrou com passos firmes e seguros, alto, com os ombros largos destacados pelo terno azul marinho impecavelmente cortado. O proprietário da fazenda carregava no rosto moreno a expressão séria de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Aos 42 anos, Arthur havia transformado a antiga fazenda do pai em um império agrícola, mesclando tradição com tecnologia de ponta. Boa tarde a todos, disse ele com voz grave enquanto colocava sua pasta de couro sobre a mesa. Seu olhar passou rapidamente por todos os presentes, detendo-se por um momento quase imperceptível em Helena. Ela baixou os olhos para suas anotações. Arthur Ferrari causava esse efeito nas pessoas, um misto de respeito e intimidação. Era conhecido na região não apenas pela fortuna, mas pela eficiência quase militar com que conduzia os negócios. Viúvo há 5 anos, mantinha-se distante. De festas e eventos sociais,
dedicando-se exclusivamente ao trabalho. Corriam rumores na fazenda. Alguns diziam que jamais se recuperara da morte da esposa, outros que havia se casado apenas por interesse nas terras do sogro. Helena não dava ouvidos a fofocas. Via Arthur apenas como o patrão, uma figura de autoridade a ser respeitada à distância. A reunião transcorreu como sempre: números, metas, estratégias de plantio, previsões de colheita. Helena tomava notas meticulosamente, interferindo apenas quando solicitada para apresentar algum dado específico. "E quanto ao projeto de modernização da usina de beneficiamento?" perguntou Arthur, voltando-se para o gerente de operações. Foi quando o radiocomunicador na mesa começou a emitir um som estridente. "Emergência no setor 3, homem ferido", gritou uma voz masculina. "Arthur Ferrari, câmbio. Seu Ernesto sofreu um acidente com a roçadeira. Está perdendo muito sangue." A sala entrou em alvoroço. Helena viu Arthur se levantar imediatamente, o rosto transformado. "Norberto, chame uma ambulância, agora!" ordenou, já correndo para a porta. Sem pensar duas vezes, Helena agarrou o kit de primeiros socorros que ficava no armário da sala e seguiu o patrão. Correram pelos corredores administrativos e depois pelos caminhos de terra batida que levavam aos cantim. Seu Ernesto, um senhor de quase 60 anos que trabalhava na fazenda desde a época do pai de Arthur, estava caído entre os sulcos da plantação de café. Uma poça de sangue se formava sob sua perna direita, onde um corte profundo expunha carne e músculo. "Meu Deus!" murmurou Helena, sentindo o estômago revirar, mas o que viu em seguida a deixou paralisada. Arthur Ferrari, o homem que ela só conhecia de terno e gravata, de voz firme em reuniões de negócios, estava ajoelhado na terra vermelha, as mãos pressionando a ferida do funcionário. Seu paletó caro jogado de lado, a camisa branca rapidamente manchada de vermelho. "Aguenta firme, Ernesto. A ajuda está chegando", dizia ele com uma suavidade que Helena jamais imaginara existir naquela voz. Arthur olhou para cima e viu Helena parada, segurando o kit de primeiros socorros. "Precisamos estancar o sangramento", disse ele. "Tem gás aí?" Helena assentiu, ajoelhando-se ao lado do patrão. Abriu o kit com mãos trêmulas, mas controladas, e entregou a Arthur o material necessário. Observou estupefata enquanto ele rasgava a própria camisa para fazer um torniquete improvisado. Seus gestos eram precisos, suas palavras de conforto ao velho trabalhador constantes. Não havia nele nada do empresário frio que ela conhecia das reuniões administrativas. "Fique com ele", Arthur ordenou a um dos trabalhadores que se aglomeravam ao redor. "Vou ver por que a ambulância está demorando." Levantou-se, as mãos e roupas sujas de sangue e terra. Foi quando notou que Helena o observava com uma expressão indescritível. "Algum problema, senhorita Cantan?" perguntou, franzindo levemente o senho. Helena percebeu que estava encarando o patrão há tempo demais. "Não, senhor, nenhum problema", respondeu, desviando o olhar. Mas havia um problema. Um enorme problema acontecendo dentro dela. Algo em sua percepção do mundo acabara de se quebrar. Uma rachadura profunda em todas as suas certezas. O homem que ela via apenas como um símbolo do poder e do dinheiro havia se transformado diante de seus olhos em alguém capaz de se ajoelhar na terra para salvar um funcionário. Alguém que não se importava em sujar as mãos ou em rasgar uma camisa que provavelmente custava mais do que seu salário mensal. A ambulância chegou finalmente e Helena observou enquanto os paramédicos atendiam seu Ernesto. Arthur Ferrari dava instruções, preenchia formulários, falava ao telefone para avisar o hospital. Em nenhum momento pareceu se importar com sua aparência descomposta, com a terra em suas calças caras, com o suor que agora escorria por seu rosto. Quando a ambulância partiu, levando seu Ernesto e um dos supervisores que o acompanharia, Arthur voltou-se para os funcionários reunidos. "Voltem ao trabalho. Manteremos todos informados sobre o estado de Ernesto." Seus olhos encontraram novamente os de Helena. "Senhorita Cantin, obrigado pela ajuda. Poderia providenciar os formulários de acidente de trabalho?" Helena assentiu, ainda atordoada. "Sim, senhor Ferrari. Imediatamente." Enquanto caminhava de volta ao escritório, Helena sentia uma estranha inquietação,
como se de repente todas as categorias que ela havia cuidadosamente criado para organizar o mundo estivessem embaralhadas. O rico fazendeiro não era apenas um explorador de trabalhadores. O patrão poderoso não era apenas um homem de negócios insensível. As certezas que havia construído em torno de si, como muralhas, começavam pela primeira vez em muitos anos a mostrar rachaduras. E através dessas rachaduras, algo perigoso começava a entrar. A dúvida. A dúvida sobre se realmente conhecia as pessoas ao seu redor. A dúvida sobre se o mundo era tão simples quanto ela queria acreditar. A dúvida sobre suas próprias convicções. Na semana seguinte ao acidente de seu Ernesto, Helena não conseguiu mais olhar para Arthur Ferrari da mesma forma. Durante as reuniões administrativas, enquanto ele discutia questões de produtividade e investimentos, Helena se pegava observando detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como seus olhos se tornavam distantes quando alguém mencionava problemas pessoais dos funcionários, o modo como sua voz suavizava ao perguntar sobre a recuperação do trabalhador ferido, a forma quase imperceptível como seus dedos acariciavam o lenço bordado que sempre carregava no bolso do paletó. Era como se, pela primeira vez, Helena pudesse ver além da fachada do empresário bem-sucedido. E o que via a intrigava mais do que gostaria de admitir. "Você está diferente", comentou Mariana, a única colega com quem Helena mantinha uma relação cordial enquanto almoçavam no refeitório dos funcionários. "Como assim?", perguntou Helena, desviando o olhar do próprio prato. "Não sei explicar. Parece distraída." "Você nunca é distraída." Mariana sorriu, brincando com o garfo. "Tem algo a ver com o Dr. Arthur?" Helena sentiu o rosto esquentar. "Claro que não. Por que teria? Talvez porque você não para de olhar para ele nas reuniões." Mariana ergueu uma sobrancelha, divertindo-se com o desconforto da amiga. "E porque desde o acidente do seu Ernesto, o Dr. Arthur também não para de olhar para você." Helena franziu o senho. "Isso é absurdo." "Se você diz..." Mariana deu de ombros, mas seu sorriso insinuante permaneceu. Helena terminou seu almoço em silêncio. As palavras da colega, no entanto, permaneceram em sua mente pelo resto do dia. Seria possível que Arthur Ferrari estivesse de fato notando-a? A ideia era tão improvável que chegava a ser cômica. Helena Cantin, a secretária sem graça que todos consideravam fria e antissocial, chamando a atenção do homem mais poderoso da região. Ridículo. E ainda assim, nas semanas seguintes, Helena começou a perceber padrões que não existiam antes. Arthur passava pelo setor administrativo com mais frequência. Parava em sua mesa para perguntar sobre relatórios que normalmente delegaria a Norberto. Uma vez, deixou um café sobre sua mesa, mencionando casualmente que sobrou da reunião. Pequenos gestos que poderiam significar nada, ou tudo. Uma tarde, enquanto organizava arquivos na sala de documentos, Helena encontrou uma caixa antiga com o nome Sofia Ferrari escrito à mão. A curiosidade venceu sua habitual discrição. Sabia que Sofia era o nome da falecida esposa de Arthur. Abriu a caixa cuidadosamente, sentindo-se invasora de uma privacidade que não lhe pertencia. Dentro, encontrou fotografias, cartas amareladas, alguns documentos pessoais. Uma Sofia sorridente, elegante em vestidos caros, em festas de gala sempre ao lado de um Arthur mais jovem, mais leve. Em algumas fotos, percebia-se um certo distanciamento entre os dois, sorrisos que não alcançavam os olhos, mãos que se tocavam sem intimidade. Helena notou que o mesmo lenço bordado que Arthur carregava no bolso aparecia em várias fotos, sempre na mão de Sofia. "O que está fazendo?" A voz grave de Arthur fez Helena saltar, deixando algumas fotografias caírem no chão. "Senhor Ferrari! Me desculpe, eu estava apenas organizando os arquivos e..." balbuciou, ajoelhando-se para recolher as fotos, sentindo o rosto queimar de vergonha. Arthur se aproximou, ajoelhando-se também. Seus dedos tocaram os de Helena quando ambos alcançaram a mesma fotografia. Ela retraiu a mão como se tivesse levado um choque. "Desculpe", repetiu, sem conseguir olhá-lo nos olhos. "Fui indiscreta." Para sua surpresa, a voz de Arthur não continha raiva quando ele respondeu. Sofia adorava ser fotografada.
disse, pegando uma das imagens. Dizia que assim parte dela permaneceria mesmo depois que partisse. Havia uma nota de tristeza em sua voz que fez Helena finalmente erguer os olhos. Arthur observava a fotografia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não exatamente saudade, mas algo mais complexo. Vocês pareciam felizes, comentou Helena sem saber o que mais dizer. Arthur deu um sorriso triste. Parecíamos, não é? As aparências nem sempre refletem a realidade, senhorita Cantin. Colocou a fotografia de volta na caixa. Sofia e eu tínhamos um acordo mais que um casamento. Ela precisava de estabilidade financeira para manter seu estilo de vida. Eu precisava de contatos sociais para expandir os negócios. Por um tempo, funcionou. Helena o encarou surpresa com a confissão inesperada. O senhor não a amava? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Arthur não pareceu ofendido. Amar? Não sei se cheguei a conhecê-la o suficiente para isso. Sofia era como uma borboleta, linda, cativante e impossível de se prender. Fez uma pausa, seu olhar perdido em memórias. Quando adoeceu, percebi que havia construído uma vida ao lado de uma estranha. Tentei compensar isso nos últimos meses, mas interrompeu-se, como se percebesse de repente que estava revelando demais. Helena sentiu uma inesperada compaixão por aquele homem que sempre parecera tão completo, tão seguro. Sinto muito, disse com sinceridade. O senhor deve sentir falta dela. Arthur a estudou por um momento, seus olhos castanho escuros penetrantes. Sinto falta da ideia de ter alguém, senhorita Cantin, da possibilidade de não estar sozinho. Levantou-se, ajeitando o paletó com um gesto automático. Por favor, termine de organizar esses documentos e depois leve a caixa ao meu escritório. Seu tom voltara ao habitual, profissional, distante. Sim, senhor, respondeu Helena, também se levantando. Arthur caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Helena, chamou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Ela se virou surpresa. Tenho observado seu trabalho. Você é mais capaz do que sua posição atual permite demonstrar. Helena não soube o que responder. Arthur continuou. Estou considerando iniciar um projeto de alfabetização para os filhos dos trabalhadores. Talvez precisemos de alguém para coordenar isso. E saiu, deixando-a com uma sensação estranha de expectativa. Nos dias que se seguiram, Helena se pegou pensando constantemente naquela conversa, na vulnerabilidade momentânea de Arthur, na oferta velada, na maneira como seu nome soava quando pronunciado por ele, e começou a notar outras coisas também. Notou que todos os dias, no final da tarde, Arthur caminhava sozinho até os estábulos, sempre na mesma hora, sempre com a mesma expressão contemplativa. Notou que nas refeições, ele sempre se sentava distante dos outros gerentes, preferindo a companhia de um livro à conversação, que raramente sorria, mas quando o fazia, pequenas rugas se formavam ao redor de seus olhos, dando-lhe uma aparência quase jovial. Sem perceber, Helena estava aprendendo a ler Arthur Ferrari como um livro, suas expressões, seus gestos, seus silêncios, e em cada página desse livro encontrava algo que a fascinava mais. Numa manhã de quinta-feira, Arthur a chamou à sua sala. Senhorita Cantin, gostaria de discutir com você o projeto que mencionei. Seu tom era estritamente profissional, mas Helena percebeu um leve tremor em suas mãos quando ele lhe entregou uma pasta. Estas são algumas ideias iniciais para um centro educacional aqui na fazenda. Gostaria que você analisasse e me desse sua opinião sincera. Helena folheou os documentos, sentindo uma mistura de surpresa e orgulho por ter sido escolhida para tal responsabilidade. Por que eu, senhor? Perguntou finalmente. Tenho certeza que há pessoas mais qualificadas. Arthur se recostou em sua cadeira, observando-a atentamente. Porque você enxerga as pessoas, Helena, não apenas os números que elas representam ou o trabalho que realizam. Você vê os trabalhadores daqui como seres humanos. Helena sentiu o rosto esquentar. Como o senhor poderia saber isso? Porque você é a única pessoa neste escritório que sabe os nomes de todos os filhos dos funcionários do campo, respondeu ele com simplicidade. A única que se lembrou do aniversário de seu Ernesto quando ele estava no hospital.
a única que organiza as cestas básicas para as famílias mais necessitadas sem fazer alarde. Helena sentiu um nó na garganta. Não imaginava que alguém, muito menos Arthur Ferrari, houvesse notado esses pequenos gestos que fazia. "Posso pensar sobre o projeto?" pediu, precisando de tempo para processar tudo aquilo. "Claro", concordou ele. "Tome o tempo que precisar." Quando Helena se levantou para sair, Arthur acrescentou: "E Helena, obrigado por ver além das aparências." Ela parou, a mão na maçaneta, sem se virar. "Como assim?" "Muitas pessoas veem apenas o fazendeiro rico, o patrão, o viúvo amargo. Você parece ver algo mais", explicou ele. "E isso é reconfortante." Helena saiu do escritório com o coração acelerado e a mente em turbilhão. O que estava acontecendo? Por que as palavras de Arthur Ferrari a afetavam tanto? Por que se importava com a opinião dele, com seus gestos, com seus olhares? Por anos, havia se protegido do mundo, construindo muros ao redor de seu coração. Acreditava que o amor era uma ilusão, uma armadilha para os incautos. E agora sentia esses muros sendo testados por um homem que até semanas atrás representava tudo o que ela desconfiava: poder, dinheiro, privilégio. Na volta para casa, em seu pequeno apartamento alugado na cidade vizinha, Helena não conseguiu dormir. Repassava mentalmente cada interação com Arthur, cada palavra, cada olhar. Perguntava-se se estava imaginando coisas, se estava vendo significado onde não havia nenhum. E, acima de tudo, perguntava-se por que, depois de tanto tempo protegendo-se de qualquer aproximação, sentia-se agora tão vulnerável diante de um simples olhar de Arthur Ferrari. Na manhã seguinte, quando chegou ao trabalho, encontrou sobre sua mesa uma única orquídea em um pequeno vaso, sem cartão, sem mensagem, apenas a flor delicada em tons de roxo e branco. Helena olhou ao redor, confusa. Mariana, que passava com uma pilha de documentos, parou e sorriu. O próprio Dr. Arthur trouxe. "Bem cedo, antes de todo mundo chegar. Achei que você deveria saber", disse, piscando um olho antes de seguir seu caminho. Helena tocou suavemente as pétalas da orquídea, sentindo algo desconhecido florescer também em seu peito. Algo perigoso. Algo que pela primeira vez em anos a fazia sentir medo. Não de ser magoada, mas de começar a acreditar novamente. As nuvens pesadas que se acumulavam no horizonte anunciavam uma tempestade iminente. Helena observava o céu escurecer através da janela do escritório administrativo, enquanto finalizava os últimos relatórios do dia. O restante dos funcionários já havia partido, ansiosos para chegarem em casa antes que a chuva desabasse. A fazenda Horizontes estava incomumente silenciosa naquele final de tarde. Consultou o relógio. 18h47. Deveria ter ido embora há quase uma hora, mas perdera a noção do tempo mergulhada no projeto do centro educacional. Nas últimas 2 semanas, havia se dedicado intensamente a essa tarefa, pesquisando metodologias de alfabetização, calculando custos, elaborando cronogramas. Mais do que uma oportunidade profissional, aquele projeto representava algo pessoal. A chance de oferecer às crianças da fazenda o que ela mesma não tivera: uma educação de qualidade em um ambiente acolhedor. Um trovão retumbou ao longe. Helena suspirou, fechando os arquivos no computador. Teria que enfrentar a chuva de qualquer maneira, melhor agora do que esperar a tempestade piorar. Guardou suas coisas na bolsa desgastada e, ao passar pela porta da sua sala, notou que a luz do escritório de Arthur ainda estava acesa. Hesitou por um momento. Desde o episódio da orquídea, que agora enfeitava sua mesa, suas interações com o patrão haviam se tornado mais frequentes, porém sempre estritamente profissionais. Arthur pedia sua opinião sobre o projeto, discutia ideias, valorizava suas sugestões, mas mantinha uma distância respeitosa, como se o momento de vulnerabilidade compartilhado na sala de arquivos nunca tivesse acontecido. Helena decidiu apenas avisar que estava saindo. Bateu suavemente na porta entreaberta do escritório. "Senhor Ferrari?" Não houve resposta. Empurrou a porta com cuidado e encontrou Arthur de costas para a entrada, olhando pela ampla janela que dava para os cantim, agora quase invisíveis na penumbra da tempestade que se aproximava.
Parecia tão absorto em pensamentos que não notou sua presença. Senhor Ferrari, chamou novamente um pouco mais alto. Arthur virou-se surpreso. Helena, não percebi que ainda havia alguém na sede. Seu rosto normalmente composto parecia cansado, quase abatido. Helena notou um copo de uísque pela metade sobre a mesa. Estou indo embora agora. Só vim avisar que... começou ela, mas foi interrompida por um clarão intenso seguido de um estrondo ensurdecedor. As luzes piscaram e, em seguida, toda a sede administrativa mergulhou na escuridão. Ótimo, murmurou Arthur no escuro. A tempestade deve ter atingido a subestação. Helena permaneceu imóvel, sentindo o coração acelerar. Não tinha medo do escuro, mas a situação era desconcertante. Tenho uma lanterna na gaveta, disse Arthur. Ouviu-se o som de uma gaveta sendo aberta, e logo um feixe de luz cortou a escuridão. Arthur apontou a lanterna para Helena. Você está bem? Sim, respondeu ela, sentindo-se estranhamente exposta sob aquela luz direta. Acho que devo tentar ir embora antes que a chuva piore. Arthur se aproximou da janela, iluminando o lado de fora com a lanterna. Temo que seja tarde demais para... Isso. Helena juntou-se a ele e viu que a chuva já caía torrencialmente, transformando o caminho de terra que levava ao portão principal em um lamaçal intransponível. O gerador de emergência deveria ter entrado em funcionamento, comentou. Arthur franzindo o senho. Vou verificar o que houve, você pode esperar aqui. Helena assentiu, agradecendo mentalmente por não precisar acompanhá-lo até a casa de máquinas na chuva. Quando Arthur saiu, pegou o celular para ligar para Mariana e avisar que se atrasaria. Sem sinal. A tempestade provavelmente havia afetado as torres de comunicação também. Caminhou até a janela, observando os relâmpagos que rasgavam o céu escuro. A chuva caía como uma cortina densa, tornando impossível enxergar além de alguns metros. Helena se sentiu estranhamente isolada do mundo, como se aquele escritório às escuras fosse uma ilha em meio ao caos da tempestade. 15 minutos depois, Arthur retornou ensopado e visivelmente frustrado. Um raio atingiu a central elétrica da fazenda. O sistema de emergência está danificado. Passou a mão pelos cabelos molhados. Receio que ficaremos sem energia até que a tempestade passe. E os técnicos possam vir consertar. Helena sentiu um frio na espinha, que nada tinha a ver com a queda de temperatura. Ficar presa ali, sozinha com Arthur Ferrari, no escuro, por tempo indeterminado. O destino parecia estar conspirando para testar seus limites. Venha, disse ele, indicando a porta. Vamos para a sala de descanso. Há um sofá lá e podemos acender o aquecedor a gás. Helena o seguiu pelo corredor escuro, iluminado apenas pela lanterna. Na sala de descanso, um ambiente confortável reservado para reuniões informais e pausas dos executivos, Arthur acendeu o pequeno aquecedor a gás que ficava no canto. Uma luz alaranjada e um calor reconfortante preencheram o ambiente. Você está tremendo, observou ele, tirando o paletó molhado e pendurando-o no encosto de uma cadeira. Tire o casaco molhado ou vai ficar resfriada. Helena obedeceu mecanicamente, sentindo-se desconfortável com a intimidade forçada pela situação. Sentou-se em uma extremidade do sofá, mantendo uma distância segura. Arthur abriu um armário e tirou 2 xícaras e um frasco de café instantâneo. Não é o ideal, mas vai nos aquecer, comentou, enchendo as xícaras com água de um galão e aquecendo-as no pequeno fogareiro do aquecedor. O aroma de café preencheu a sala, trazendo uma sensação estranhamente doméstica àquela situação inusitada. Aqui, disse ele, entregando uma xícara a Helena. Seus dedos se tocaram brevemente, e ela sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Obrigada, murmurou, fixando o olhar na bebida fumegante. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva golpeando as janelas e o ocasional estrondo de trovões ao longe. Você mora sozinha? Perguntou Arthur subitamente. Helena ergueu os olhos, surpresa com a pergunta pessoal. Sim, tenho um pequeno apartamento em 3 Pontas. Alguém vai se preocupar com sua ausência? Havia genuína preocupação em sua voz. Não, respondeu Helena com um meio sorriso triste.
Não tenho ninguém esperando por mim. Tomou um gole de café, sentindo o calor descer por sua garganta. E o senhor? Vive sozinho na casa grande? Arthur assentiu. Apenas eu e alguns funcionários que cuidam da manutenção. É uma casa grande demais para um homem só. Havia uma nota de melancolia em sua voz que fez Helena sentir uma pontada de compaixão. Deve ser solitário, comentou sem pensar. Arthur a encarou por um longo momento. Sim, é solitário, mas acho que você entende isso, não é, Helena? Seu tom não era de pena, mas de reconhecimento, como se tivesse identificado nela uma alma igualmente solitária. Helena sentiu-se exposta, como se ele pudesse ver através de todas as camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. A solidão nem sempre é algo ruim, disse defensivamente. Às vezes é uma escolha. É mesmo? Questionou Arthur, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Ou é apenas o que nos dizemos para justificar o medo? Helena sentiu o rosto queimar. Não tenho medo, rebateu, mais firmemente do que pretendia. Tenho cautela. Há uma diferença. Arthur sorriu, um sorriso raro e genuíno que iluminou seu rosto, de uma forma que a luz do aquecedor não conseguia. Cautela contra o quê, exatamente? Contra falsas esperanças, respondeu Helena, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Contra acreditar em coisas que não existem. Arthur a estudou por um momento, como se estivesse vendo algo novo. Nela. Como o amor? Perguntou suavemente. Helena desviou o olhar, sentindo-se desconfortavelmente transparente. O amor existe, disse finalmente, para algumas pessoas, em alguns lugares, não para todos. E não para você? A pergunta pairou no ar, íntima demais, pessoal demais. Helena considerou não responder. Mas algo na atmosfera daquele momento, isolados do mundo pela tempestade, iluminados apenas pela luz alaranjada do aquecedor, parecia suspender as regras normais de distanciamento. Cresci em uma casa onde o amor era condicional, disse por fim, onde eu era tolerada, não amada. Aprendi cedo que depender do afeto dos outros é um risco que não vale a pena correr. Sentiu-se vulnerável ao expor essa parte de si mesma que mantinha tão bem guardada. Arthur não respondeu imediatamente. Tomou um gole de seu café, como se ponderando suas próximas palavras. Sabe, Helena, passei a maior parte da minha vida adulta acreditando que o sucesso era suficiente, que se eu construísse um império, se expandisse as terras que meu pai me deixou, se me tornasse respeitado e temido, isso preencheria o vazio. Fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Casei-me com Sofia porque ela representava conexões, status, uma aliança vantajosa entre famílias. Convenci-me de que era um arranjo prático, que o amor era supérfluo para pessoas como nós. Helena ouvia atentamente, percebendo que Arthur estava compartilhando algo que raramente ou nunca havia dito a alguém. E foi? Perguntou baixinho. Arthur balançou a cabeça. Quando Sofia adoeceu, percebi que havia desperdiçado anos vivendo ao lado de alguém sem jamais conhecê-la de verdade. Tentei compensar no fim, mas era tarde demais. Seus olhos encontraram os de Helena. É isso que o dinheiro e o poder não podem comprar, Helena. Tempo, conexão real, a chance de olhar nos olhos de alguém e ser verdadeiramente visto. O coração de Helena acelerou. Havia uma intensidade no olhar de Arthur que a deixava sem fôlego. Por que está me contando isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Porque quando você me olha, respondeu ele lentamente, não vejo nos seus olhos o reflexo do meu dinheiro ou da minha posição. Vejo apenas um homem. Com falhas, com arrependimentos, é libertador. Helena sentiu uma emoção desconhecida crescer dentro dela, algo entre medo e um estranho tipo de esperança que não se permitia sentir há anos. O senhor não me conhece, disse, tentando reconstruir suas defesas. E eu não o conheço. Não, concordou Arthur, sem desviar o olhar. Mas gostaria de conhecê-la, se você permitir. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, fazendo Helena saltar. Sem perceber, havia se aproximado de Arthur no sofá. Estavam agora a centímetros de distância.
O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, como a tempestade lá fora. Tenho 42 anos, Helena, disse Arthur, sua voz mais baixa. Construí uma fortuna, mas não uma vida. Você tem 23. Tem o futuro pela frente. Não deveria desperdiçar isso se protegendo do mundo. Helena sentiu lágrimas inexplicáveis ardendo em seus olhos. Não sei como fazer diferente, confessou. O medo é familiar, seguro. É solitário, completou ele, alcançando suavemente sua mão. O toque simples e casto enviou uma onda de calor pelo corpo de Helena. Ela não retirou a mão. O que o senhor quer de mim, Arthur? Perguntou diretamente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Arthur pareceu surpreso com a pergunta direta. Refletiu por um momento antes de responder. Quero a chance de conhecê-la, além do papel de funcionária. Quero saber quem é Helena Cantin quando não está se escondendo, atrás de planilhas e relatórios. Seus olhos encontraram os dela. E quero que você conheça Arthur Ferrari além do patrão, além do fazendeiro rico que todos veem. A sinceridade em sua voz desarmou Helena completamente. Não havia nele o tom de um homem tentando seduzir uma funcionária mais jovem, mas a honestidade crua de alguém que, como ela, estava cansado de viver atrás de muros. Isso seria complicado, disse ela, pensando nas implicações, nos comentários que surgiriam, nas barreiras sociais que os separavam. Sim, concordou. Ele seria, mas a vida raramente oferece caminhos simples para o que realmente importa. Suas mãos ainda estavam unidas, e Helena percebeu que seu polegar acariciava suavemente a palma da mão dela, enviando pequenos choques elétricos por seu braço. Estava prestes a dizer algo quando as luzes piscaram e, subitamente, a energia voltou. A realidade invadiu o momento como uma onda fria, fazendo-os se afastarem instintivamente. O telefone na parede começou a tocar imediatamente. Arthur se levantou para atender e Helena sentiu o encanto se quebrar. Voltavam a ser patrão e funcionária, separados pelo abismo de suas posições. Sim, estamos bem, dizia Arthur ao telefone. A senhorita Cantin está comigo. Ficamos presos pela tempestade. Fez uma pausa, escutando. Sim, podem enviar um carro assim que o caminho estiver transitável. Quando desligou, voltou-se para Helena com uma expressão mais contida, mais formal. Era Norberto. A tempestade está perdendo força e a equipe de manutenção conseguiu restabelecer a energia principal. Vou providenciar para que um motorista a leve para casa assim que possível. Helena assentiu, sentindo um estranho desapontamento. Obrigada. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas. Finalmente, Arthur falou. Helena, o que aconteceu aqui? Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não precisa dizer nada. Entendo que foi apenas o momento, a tempestade. Levantou-se, recompondo-se. Podemos esquecer e voltar ao normal. Arthur a estudou por um longo momento. E se eu não quiser voltar ao normal? Perguntou finalmente. Antes que Helena pudesse responder, o rádio comunicador de Arthur crepitou. Doutor Arthur, o caminho até a sede já está liberado. Podemos enviar o carro para buscar o senhor e a senhorita Cantin? Arthur manteve os olhos fixos em Helena enquanto respondia. Sim, podem enviar. Desligou o rádio e deu um passo em direção a ela. Pense no que conversamos, Helena. Não me responda agora, apenas pense. Ela assentiu, sentindo o coração batendo forte no peito. Pensarei, prometeu. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse algo no mundo além do medo e da solidão. Algo que valia o risco de acreditar. Na segunda-feira seguinte, Helena chegou à fazenda Horizontes mais cedo que o habitual. Havia passado o fim de semana inteiro repensando a conversa com Arthur durante a tempestade, analisando cada palavra, cada gesto, cada olhar compartilhado. Parte dela queria acreditar que tudo não passara de um momento de vulnerabilidade causado pelo isolamento e pela intimidade forçada da situação. Outra parte, uma que não se permitia ouvir havia anos, sussurrava que algo verdadeiro havia acontecido naquela noite, algo que não podia ser ignorado ou esquecido. Colocou sua bolsa na gaveta
e ligou o computador, tentando se concentrar nas tarefas do dia. Mas seu olhar continuava se desviando para a janela que dava vista para o caminho que levava à casa grande, onde Arthur morava. Estaria ele também pensando nela? Ou teria sido apenas um impulso momentâneo, já esquecido sob a luz clara da manhã de segunda-feira? Bom dia, Helena. Sobreviveu à tempestade de sexta? Perguntou Mariana, entrando na sala com um sorriso malicioso. Soube que você e o Dr. Arthur ficaram presos aqui sozinhos. Helena sentiu o rosto esquentar. Foi apenas um contratempo. A estrada ficou intransitável, respondeu, mantendo os olhos fixos na tela do computador. Murmurou Mariana, claramente não convencida. E é por isso que o Norberto está com aquela cara de quem comeu e não gostou? Parece que o Dr. Arthur pediu que o projeto do centro educacional fosse transferido integralmente para você. Helena levantou os olhos surpresa. O quê? Você não sabia? Perguntou Mariana, genuinamente surpresa. O Dr. Arthur deixou um memorando hoje cedo. Você será a coordenadora oficial do projeto, com orçamento próprio e tudo mais. Norberto está furioso porque achava que seria atribuição dele. Helena não conseguiu disfarçar seu espanto. Coordenadora de um projeto daquele porte? Era uma promoção significativa, com responsabilidades e visibilidade muito maiores do que seu cargo atual de secretária administrativa. Deve haver algum engano, murmurou mais para si mesma do que para Mariana. Não tenho qualificações para isso. Bem, o Dr. Arthur parece pensar diferente, respondeu Mariana, dando de ombros. Ele quer vê-la na sala de reuniões às 10 horas para discutir os detalhes. Deixou um envelope na mesa de Helena. Isso chegou para você, parece oficial. Helena abriu o envelope após a saída de Mariana. Era um memorando formalizando sua nomeação como coordenadora do projeto de desenvolvimento educacional da Fazenda. Horizontes, com detalhes sobre reajuste salarial, novas atribuições e a data de início imediato. Ficou olhando para o papel, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, era uma oportunidade incrível, a chance de fazer algo significativo, de usar suas habilidades para um propósito maior que simplesmente organizar papéis. Por outro lado, não podia deixar de se perguntar se a oferta estava ligada aos sentimentos pessoais de Arthur por ela. A ideia de ser promovida não por mérito, mas por uma espécie de favorecimento, a incomodava profundamente. Às 10 horas em ponto, Helena bateu na porta da sala de reuniões. Arthur estava sozinho, em pé junto à janela, contemplando os cantinhos de café que se estendiam até o horizonte. Virou-se quando ela entrou, e por um breve momento, Helena viu algo em seus olhos, uma suavidade, uma expectativa, que logo deu lugar à expressão profissional de sempre. Senhorita Cantin, obrigado por vir, disse ele, indicando uma cadeira. Por favor, sente-se. Helena obedeceu, mantendo a postura formal. Senhor Ferrari, recebi o memorando sobre o projeto educacional. Começou decidida a manter a conversa estritamente profissional. Agradeço a confiança, mas devo expressar algumas preocupações. Arthur a observava atentamente. Prossiga. Não tenho formação específica em educação ou gestão de projetos sociais, disse Helena, olhando diretamente nos olhos dele. E tenho certeza que há pessoas mais qualificadas na empresa para assumir essa responsabilidade. Você se subestima, respondeu Arthur calmamente. Sua dedicação ao estudar o projeto nas últimas semanas, sua capacidade de organização, sua empatia com os trabalhadores e suas famílias, todas essas qualidades a tornam a pessoa ideal para coordenar este projeto. Fez uma pausa sustentando o olhar dela. Isso não tem nada a ver com nossa conversa durante a tempestade, se é isso que a preocupa. Helena sentiu as faces queimarem. A questão não é apenas minha capacidade técnica, Sr. Ferrari. É também como isso será percebido pelos outros funcionários. Haverá rumores e especulações? Sempre há, interrompeu ele, independentemente do que façamos ou não façamos. A diferença é se permitimos que os rumores ditem nossas decisões. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Helena, estou oferecendo esta posição porque acredito genuinamente que você é a pessoa certa para o trabalho. O que aconteceu na sexta-feira à noite
Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Foi importante para mim. Não vou negar isso. Mas esta oportunidade profissional é completamente separada de qualquer sentimento pessoal. Helena estudou seu rosto, tentando discernir a verdade em suas palavras. Havia sinceridade em seus olhos, mas também algo mais. Uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um passo que mudaria tudo. "Posso pensar a respeito?" perguntou finalmente. "Claro", concordou. "Arthur, tome o tempo que precisar." Quando ela se levantou para sair, ele acrescentou: "Helena." Ela se virou, a mão na maçaneta. "Seja qual for sua decisão sobre o projeto, espero que possamos continuar nossa conversa de sexta-feira. Em outro momento, em outro lugar." Helena assentiu levemente antes de sair, sem confiar em sua voz para responder. No corredor, quase colidiu com Débora, que claramente estava tentando ouvir atrás da porta. A recepcionista se afastou rapidamente, um sorriso malicioso nos lábios. "Desculpe, Helena, não vi você saindo." Helena ignorou a provocação evidente e seguiu para sua sala, sentindo o olhar de Débora em suas costas. Sabia que os rumores já estariam circulando, alimentados pelo comportamento de Débora e pela notícia de sua possível promoção. As horas seguintes transcorreram em um borrão de atividades mecânicas. Helena executava suas tarefas habituais, mas sua mente estava distante, debatendo a proposta de Arthur e, mais que isso, debatendo seus próprios sentimentos. Por que a ideia de aceitar o projeto a assustava tanto? Era apenas o medo de falhar ou o medo de se aproximar demais de Arthur, de deixar que ele ultrapassasse as barreiras que havia construído ao longo de anos? No almoço, sentou-se sozinha, como de costume. Mas hoje notava os olhares e os sussurros mais que nunca. Viu Débora conversando animadamente com um grupo de funcionárias administrativas, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. No refeitório dos trabalhadores do campo, Helena percebeu que o tratamento era diferente. Uma senhora que servia as refeições lhe deu uma porção mais generosa, com um sorriso caloroso. "Soubemos do projeto de educação, menina. Que Deus te abençoe por ajudar nossas crianças." O marido da senhora, um trabalhador mais velho, acrescentou: "Meu neto vai poder estudar sem precisar andar 10 quilômetros até a cidade. É uma bênção." Helena sentiu um nó na garganta. Aqueles olhares de gratidão, aquela esperança genuína, nos olhos dos trabalhadores mais simples. Isso era real. Era algo que nenhum rumor ou maledicência poderia diminuir. No fim do dia, tomou sua decisão. Bateu novamente à porta do escritório de Arthur. "Entre", respondeu ele. Arthur estava sentado atrás de sua mesa, revisando alguns documentos. Ergueu os olhos quando ela entrou, e Helena notou que ele parecia cansado. "Senhorita Cantin", cumprimentou formalmente, mas havia uma nota de expectativa em sua voz. "Tomei minha decisão", anunciou Helena, mantendo-se de pé. "Aceito coordenar o projeto educacional." Um leve sorriso apareceu no rosto de Arthur, suavizando suas feições. "Fico feliz em ouvir isso. Mas tenho condições", continuou ela, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. Arthur ergueu as sobrancelhas intrigado. "Estou ouvindo." "Primeiro, quero total autonomia para implementar o projeto conforme as necessidades reais das famílias, não apenas seguindo diretivas corporativas." Arthur assentiu sem hesitação. "Concedido." "Segundo", continuou Helena, ganhando confiança, "quero formar uma equipe que inclua representantes dos próprios trabalhadores, pessoas que conhecem as necessidades das crianças melhor que qualquer gestor." "Faz sentido", concordou ele. "Algo mais?" Helena respirou fundo. "Sim. Enquanto estiver coordenando este projeto, qualquer desenvolvimento pessoal entre nós terá que esperar." As palavras saíram com dificuldade, mas ela manteve a voz firme. "Não posso permitir que minha credibilidade seja comprometida por rumores de favorecimento." Arthur a estudou longamente, uma expressão complexa em seu rosto: respeito, desapontamento e algo que parecia admiração. "Entendo sua posição", disse finalmente, "e a respeito. Isso demonstra exatamente por que você é a pessoa certa para este cargo." Levantou-se e estendeu a mão. "Temos um acordo, coordenadora Cantin." Helena apertou sua mão.
sentindo o contato firme e caloroso. Obrigada pela compreensão, Sr. Ferrari. Quando suas mãos se separaram, Helena sentiu uma estranha mistura de alívio e perda. Estava fazendo a coisa certa, mantendo a integridade profissional acima de impulsos emocionais. Mas uma parte dela se perguntava se não estava apenas encontrando novas formas de fugir, novas desculpas para manter a vida à distância. As semanas que se seguiram foram as mais intensas e gratificantes da vida profissional de Helena. Mergulhou de corpo e alma no projeto do centro educacional, entrevistando famílias, recrutando professores da região, adaptando um antigo galpão para se tornar um espaço de aprendizagem acolhedor. Contratou Maria Eduarda, uma jovem pedagoga da cidade vizinha, filha de antigos trabalhadores da fazenda, para ser a coordenadora pedagógica. Juntas, desenvolveram um programa que combinava alfabetização com conhecimentos práticos sobre agricultura sustentável, valorizando o contexto rural das crianças. Sua nova posição trouxe respeito, mas também resistência. Norberto, o gerente administrativo, dificultava constantemente a liberação de recursos. Débora e seu grupo de aliadas espalhavam rumores cada vez mais elaborados sobre como Helena havia conquistado sua promoção. Mas para cada obstáculo, Helena encontrava força renovada no entusiasmo das famílias. No brilho nos olhos das crianças quando visitavam o espaço em construção, na dedicação dos trabalhadores que voluntariamente ajudavam nas obras após seus turnos. E havia Arthur. Fiel à sua palavra, mantinha uma distância respeitosa. Em reuniões, tratava Helena com a mesma cortesia profissional que dispensava aos outros gestores. Mas ocasionalmente, quando pensava que ninguém estava observando, seu olhar a seguia pela sala com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Às vezes deixava na mesa dela artigos sobre educação rural que achava que poderiam interessá-la. Pequenos gestos que diziam: "Estou esperando quando você estiver pronta." Um mês depois de aceitar o cargo, Helena estava organizando a biblioteca do centro educacional quando ouviu uma comoção do lado de fora. Saiu para ver o que acontecia e encontrou um grupo de crianças cercando um carro importado preto que acabara de estacionar. Arthur saiu do veículo, carregando várias caixas de livros. As crianças pulavam ao seu redor, animadas, enquanto ele distribuía pequenos cadernos coloridos que havia trazido de presente. Helena observou a cena, surpresa. Jamais imaginara Arthur Ferrari, o poderoso fazendeiro, sentado no chão empoeirado, rodeado de crianças sorridentes, ouvindo atentamente enquanto uma menina de tranças lhe mostrava orgulhosamente como já sabia escrever seu nome. Havia nele uma gentileza, uma paciência que contrastavam com sua imagem pública de empresário implacável. Quando finalmente a notou parada à porta, Arthur sorriu, um sorriso aberto, genuíno, que transformou completamente seu rosto. "Helena, trouxe alguns livros que encontrei no sótão da casa grande. Achei que poderiam ser úteis." Helena se aproximou, agachando-se para examinar os volumes. Eram livros infantis antigos, mas bem conservados, com ilustrações coloridas. "São maravilhosos", disse, sinceramente impressionada. "Obrigada. Eram da minha infância", explicou ele, com um toque de nostalgia na voz. "Ficaram guardados. Por décadas, estava na hora de terem um propósito novamente." Seus olhares se encontraram, e Helena sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas atração ou curiosidade, ou o frisson do proibido. Era algo mais profundo, mais assustador. Era a sensação de reconhecer em outra pessoa algo que ecoava sua própria alma. "Poderia me mostrar o que vocês fizeram até agora?" pediu Arthur, levantando-se e ajudando uma das crianças a recolher os livros espalhados. "Claro", respondeu Helena. "Fizemos muitas mudanças desde a última vez que esteve aqui." Enquanto caminhavam pelo espaço em transformação, salas de aula com mesas coloridas, paredes recém-pintadas com desenhos alegres, um pequeno laboratório de ciências improvisado, Helena percebia o genuíno interesse de Arthur, suas perguntas perspicazes, seu respeito pelas decisões que ela havia tomado sem consultá-lo. E percebia também como, aos poucos, as linhas que havia traçado entre eles
começavam a se tornar menos nítidas, menos absolutas. Quando a visita terminou e as crianças já haviam ido embora, ficaram a sós no pequeno escritório que seria dela quando o centro estivesse funcionando. Você fez algo extraordinário aqui, Helena, disse Arthur olhando ao redor com admiração evidente. Em apenas um mês, transformou uma ideia em realidade. Estas crianças terão oportunidades que seus pais nunca sonharam. Helena sentiu o rosto corar com um elogio sincero. Não fiz sozinha, todos ajudaram. Maria Eduarda, os voluntários, as próprias famílias. Mas foi você quem os uniu, interrompeu ele suavemente. Foi sua visão, sua dedicação. Deu um passo em sua direção. Helena, sei que prometi manter distância enquanto o projeto estivesse em andamento. E vou respeitar sua decisão. Mas preciso que saiba... Fez uma pausa, procurando as palavras certas. O que sinto por você não diminuiu, pelo contrário. Vê-la assim transformando vidas apenas intensificou. Helena sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria recuar, erguer novamente os muros protetores. Outra parte, uma parte que crescia a cada dia, queria dar um passo à frente, em direção ao desconhecido, ao risco que Arthur representava. Também tenho pensado em você, admitiu finalmente, as palavras quase um sussurro, mais do que deveria. Arthur não se moveu, respeitando o espaço entre eles. E isso a assusta? Sim, confessou Helena com honestidade, mas começo a pensar que talvez o medo não seja razão suficiente para não viver. Um sorriso lento se formou no rosto de Arthur. Jante comigo, convidou. Não aqui, não na fazenda. Na cidade onde não seremos patrão e funcionária, apenas dois adultos conhecendo-se melhor. Helena hesitou. Sabia que aceitar significaria cruzar uma linha, dar um passo do qual talvez não houvesse retorno. Posso pensar a respeito? Pediu, precisando de espaço para processar tudo o que estava sentindo. Claro, concordou ele sem pressionar. Estarei esperando sua resposta. Quando Arthur se foi, Helena permaneceu no escritório vazio, contemplando a revolução silenciosa que acontecia dentro dela. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, sentia-se dividida não entre medo e solidão, mas entre medo e esperança. E a esperança, por mais assustadora que fosse, começava a parecer mais forte. O convite de Arthur permaneceu na mente de Helena durante dias, como uma promessa e um desafio. Enquanto se dedicava aos preparativos para a inauguração do Centro Educacional Novos Horizontes, como haviam batizado o projeto, pensava constantemente nas implicações de aceitar jantar com ele. Não seria apenas uma refeição compartilhada. Seria uma declaração, um passo em direção a algo que até pouco tempo atrás considerava impossível para alguém como ela. Uma tarde, enquanto organizava materiais didáticos na pequena biblioteca do centro, foi surpreendida pela presença de Sofia, a filha adolescente de Norberto. A garota de 17 anos era conhecida por sua língua afiada e por compartilhar das opiniões maldosas do pai sobre Helena. Então é aqui que a queridinha do patrão passa os dias, comentou Sofia, apoiando-se no batente da porta com um sorriso sarcástico. Helena manteve a calma. Posso ajudar em algo, Sofia? A adolescente entrou na sala, observando os livros organizados nas prateleiras, o pequeno globo terrestre sobre a mesa, os cartazes educativos nas paredes. Sabe o que todos estão dizendo, não é? Perguntou, girando o globo com a ponta do dedo. Que você só conseguiu esse projeto porque está dormindo com o Dr. Arthur. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz controlada. As pessoas sempre falarão. Isso não muda o trabalho que estamos fazendo aqui. Sofia riu, um som sem humor. É mesmo? E como você acha que essas crianças vão te respeitar quando souberem que sua professora conseguiu o emprego abrindo as pernas para o patrão? As palavras cruéis atingiram Helena como um tapa. Por um momento, sentiu o velho impulso de se retrair, de se esconder, de fugir da dor. Mas então pensou nas crianças que confiavam nela, nas famílias que haviam depositado esperanças naquele projeto, no próprio Arthur, que acreditara em suas capacidades quando nem ela mesma acreditava.
Sofia, disse calmamente, sei que você está apenas repetindo o que ouve em casa, mas deixe-me perguntar algo. Você já visitou as casas dos trabalhadores do campo? Já viu como vivem as crianças que estudarão aqui? Já conversou com Dona Zulmira, cujo neto de 10 anos nunca aprendeu a ler porque precisa ajudar na colheita? Ou com seu José, que caminha 5 quilômetros todos os dias para que a filha possa frequentar a escola na cidade? A adolescente pareceu desconcertada com a calma de Helena. O que isso tem a ver? Tudo, respondeu Helena, aproximando-se. Porque este projeto não é sobre mim, ou sobre o Dr. Arthur, ou sobre o que as pessoas falam pelas nossas costas. É sobre essas famílias, essas crianças, e o futuro delas. Tomou o globo das mãos de Sofia e o girou suavemente. O mundo deles sempre foi limitado por falta de oportunidades. Estamos tentando mudar isso. Olhou diretamente nos olhos da garota. Quanto a mim e ao Dr. Arthur, não há nada para comentar. Mas mesmo que houvesse, isso não diminuiria em nada o valor deste trabalho ou a minha capacidade de realizá-lo. Sofia sustentou seu olhar por alguns instantes, parecendo ver Helena sob uma nova luz. Meu pai diz que você é uma aproveitadora, disse finalmente, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Seu pai está desapontado por não ter recebido a coordenação do projeto, respondeu Helena com gentileza. É natural que esteja ressentido, mas talvez você pudesse formar sua própria opinião, em vez de apenas repetir a dele. Estendeu um livro para a adolescente, um romance sobre uma jovem que supera dificuldades para seguir seus sonhos. Estamos sempre procurando voluntários para ajudar na biblioteca. Se tiver interesse... Sofia hesitou, mas acabou pegando o livro. Vou pensar no assunto, murmurou, antes de sair apressadamente. Aquele breve encontro provocou uma mudança em Helena. Percebeu que havia defendido não apenas o projeto, mas a si mesma e suas escolhas com uma confiança que não sabia possuir. As palavras cruéis de Sofia, em vez de empurrá-la para o isolamento habitual, haviam despertado uma força interior, uma certeza do valor de seu trabalho e de seu próprio valor como pessoa. Naquela noite, ao voltar para seu pequeno apartamento, Helena tomou uma decisão. Pegou o telefone e, antes que pudesse mudar de ideia, discou o número do celular pessoal de Arthur, que ele havia lhe fornecido para emergências do projeto. Alô? Atendeu ele, a voz grave e familiar fazendo o coração de Helena acelerar. Arthur, disse ela, usando seu primeiro nome deliberadamente. É Helena. Helena, repetiu ele, e havia um sorriso em sua voz. Que surpresa agradável. Ela respirou fundo. Sobre aquele jantar, o convite ainda está de pé? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Sim, respondeu ele finalmente. Sempre esteve. Então aceito, disse Helena, sentindo uma estranha leveza ao pronunciar aquelas palavras. Que tal sábado à noite? Combinaram os detalhes. Um restaurante discreto em Varginha, a cidade maior mais próxima, onde teriam privacidade. Helena desligou o telefone com o coração batendo forte. Não era apenas um jantar que havia aceitado, mas a possibilidade de abrir espaço em sua vida para algo novo, algo que havia negado a si mesma por tanto tempo. No sábado à noite, vestida com um simples mas elegante vestido azul marinho, a única peça um pouco mais formal que possuía, Helena esperava nervosamente na calçada em frente ao seu prédio. Quando o carro de Arthur parou, não foi o veículo luxuoso que normalmente usava na fazenda, mas um modelo mais discreto. Ele saiu para abrir a porta para ela, e Helena notou que também havia optado por uma aparência menos ostensiva, calças escuras e camisa branca sem gravata, em vez dos ternos impecáveis que costumava usar. Você está linda, disse ele, suavemente quando ela se aproximou. Obrigada, respondeu Helena, sentindo-se estranhamente tímida. Você também está diferente, mas menos patrão, completou ele com um sorriso. Era a intenção. A viagem até Varginha transcorreu em uma conversa surpreendentemente fácil. Falaram sobre o projeto educacional, é claro, mas também sobre livros que ambos haviam lido, sobre filmes, sobre as pequenas cidades da região. Helena descobriu que Arthur tinha um conhecimento impressionante de literatura, um interesse genuíno por história local
e um senso de humor seco que raramente demonstrava no ambiente profissional. O restaurante que ele escolheu era elegante, sem ser pretensioso, localizado em uma rua tranquila longe do centro da cidade. Enquanto saboreavam a refeição, Helena sentiu as barreiras que sempre mantinha erguidadas começarem a baixar, uma a uma. Falou sobre sua infância como nunca havia falado antes. Os pais lavradores que a amavam, mas que mal conseguiam sobreviver, o acidente que os levou, os anos difíceis na casa dos tios, onde sempre se sentira uma intrusa. Cresci acreditando que não merecia amor, confessou, girando a taça de vinho entre os dedos, que precisava ser útil para ser aceita e que, mesmo assim, nunca seria realmente parte de nada ou de ninguém. Arthur a ouvia com atenção completa, sem interromper, sem oferecer consolos vazios. É por isso que se mantém distante das pessoas? Perguntou quando ela terminou. Em parte, admitiu Helena. Aprendi cedo que esperar afeto só traz decepção. Fez uma pausa, refletindo. Mas acho que também há orgulho nisso. Uma maneira de dizer não preciso de vocês, posso me virar sozinha. Arthur assentiu, compreensivo. Conheço esse sentimento. Seus olhos se tornaram distantes. Quando meu pai morreu, deixando a fazenda endividada, todos os amigos da família desapareceram. Os bancos ameaçavam executar as hipotecas. Os fornecedores exigiam pagamentos imediatos. Eu tinha 25 anos e ninguém acreditava que pudesse salvar o negócio da família. Helena o observou atentamente. Nunca havia pensado em Arthur como alguém que também enfrentara dificuldades. Em sua mente, ele sempre fora o privilégio personificado. "O que você fez?" perguntou. "Trabalhei", respondeu ele simplesmente. "Dia e noite. Reestruturei dívidas, modernizei a produção, cortei gastos pessoais ao mínimo." Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. "E prometi a mim mesmo que nunca mais dependeria da boa vontade dos outros, que construiria algo tão sólido que ninguém poderia tirá-lo de mim." Helena sentiu uma inesperada conexão com aquela revelação. "Construímos fortalezas para nos proteger", comentou. "Eu com meu isolamento, você com seu império. Fortalezas que acabam se tornando prisões", completou Arthur, seus olhos encontrando os dela. "Não percebemos quando as paredes que nos protegem começam a nos separar de tudo o que importa." Por um momento, ficaram em silêncio, compartilhando uma compreensão que ia além das palavras. "Quando vi você cuidando do seu Ernesto durante o acidente", disse Helena finalmente, "algo mudou na forma como eu o via, como se de repente pudesse enxergar além do fazendeiro rico, do patrão poderoso." Arthur sorriu. "E quando vi você enfrentando o preconceito das colegas, dedicando-se às crianças do projeto, mesmo com todos os obstáculos, percebi que havia encontrado alguém que não se impressionava com dinheiro ou status. Alguém que via o valor nas pessoas, não no que elas possuem." Hesitou antes de continuar. "Isso é raro, Helena. Mais raro do que você imagina." Quando o jantar terminou e caminhavam de volta ao carro, Arthur tomou sua mão. O toque era gentil, respeitoso, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. "Posso te mostrar um lugar antes de voltarmos?" perguntou ele. Helena assentiu, curiosa. Dirigiram por cerca de 20 minutos até chegarem a um mirante natural nas colinas que circundavam Varginha. De lá, podiam ver as luzes da cidade abaixo, e ao longe, na escuridão, adivinhava-se o contorno dos cantim que formavam a fazenda Horizontes. O céu estrelado de Minas Gerais se estendia infinito sobre suas cabeças. "Venho aqui às vezes quando preciso pensar", explicou Arthur. "Para lembrar que não importa quão grande a fazenda se torne, ainda é apenas um pequeno pedaço desse mundo imenso." Helena respirou fundo o ar puro da noite, sentindo uma estranha paz. "É lindo", murmurou. "Faz nossos problemas parecerem pequenos." Arthur se virou para encará-la, seu rosto parcialmente iluminado pelo luar. "Helena, sei que há muitos obstáculos entre nós. A diferença de idade, nossas posições na empresa, o que as pessoas dirão." "Sim", concordou ela, sem desviar o olhar. "Há muitos motivos para não tentarmos."
mas há um motivo para tentar, disse ele suavemente, dando um passo em sua direção. O que sinto por você é real. Não é capricho, não é atração passageira. É algo que nunca senti, antes nem mesmo com Sofia. Estendeu a mão para tocar o rosto dela, um toque tão leve quanto uma brisa. Não estou pedindo promessas ou garantias, apenas a chance de descobrirmos juntos se isso pode ser algo significativo. Helena fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele em sua face. Toda a sua vida havia sido definida pelo medo. Medo de se machucar, de se expor, de confiar. Mas agora, sob o céu estrelado, com o homem que havia começado a derrubar suas defesas, sentia algo mais forte que o medo. Coragem. Coragem de arriscar, de acreditar, de viver. Também tenho sentimentos por você, admitiu finalmente, abrindo os olhos para encará-lo. Sentimentos que me assustam, porque são novos para mim. Porque significam que preciso confiar, preciso acreditar que algo bom pode acontecer. Deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não sei se estou pronta para grandes promessas, mas estou disposta a tentar um dia de cada vez. O sorriso de Arthur iluminou seu rosto de uma forma que Helena nunca havia visto antes, como se uma luz interior, há muito contida, finalmente encontrasse liberdade. Lentamente, respeitando seu espaço, ele se inclinou e tocou seus lábios, nos dela. O beijo foi suave, uma pergunta mais que uma afirmação. Helena sentiu seu coração acelerar enquanto correspondia, seus braços encontrando o caminho até os ombros dele, como se sempre houvessem pertencido ali. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, não pela intensidade física do beijo, mas pela emoção que carregava, a promessa de um novo começo, de horizontes inexplorados. Um dia de cada vez, concordou Arthur, segurando suas mãos entre as dele. Voltaram para o carro de mãos dadas, um silêncio confortável entre eles. Durante o trajeto de volta, Helena apoiou a cabeça no ombro de Arthur, permitindo-se a proximidade que sempre evitara. Quando chegaram ao seu prédio, ele a acompanhou até a porta. "Posso te ver amanhã?" perguntou, relutante em se despedir. "Tenho uma ideia para expandir o projeto educacional que gostaria de discutir." Helena sorriu. "Isso é um pretexto para me ver fora do horário de trabalho." Arthur riu, um som que ela estava começando a adorar. "Totalmente." "Então sim," respondeu ela. "Podemos almoçar juntos." Trocaram mais um beijo, mais longo dessa vez, antes de se despedirem. Helena entrou em seu apartamento com uma sensação que não reconhecia imediatamente. Levou alguns momentos para perceber o que era. Felicidade. Uma felicidade simples, frágil ainda, mas real. Nas semanas que se seguiram, Helena e Arthur começaram a construir algo juntos, cuidadosamente e pacientemente, respeitando os receios um do outro. Arthur a apresentou à sua irmã mais nova, Beatriz, que vivia em Belo Horizonte, e veio visitá-lo especialmente para conhecer a mulher que havia descongelado o coração do irmão, como brincou. Helena, por sua vez, convidou-o para conhecer Dona Maria, uma vizinha idosa que havia se tornado uma figura maternal em sua vida. Os encontros eram discretos, longe dos olhares curiosos da fazenda. Mas, inevitavelmente, os rumores começaram a circular. Alguns maldosos, espalhados por Norberto e seu grupo. Outros mais benevolentes, vindos dos trabalhadores do campo, que viam com bons olhos a mudança em seu patrão. No dia da inauguração oficial do Centro Educacional Novos Horizontes, toda a comunidade da fazenda se reuniu. Crianças corriam animadas pelo espaço recém-concluído. Pais orgulhosos admiravam as salas de aula coloridas. Os professores contratados explicavam sua metodologia. Helena observava tudo com uma mistura de orgulho e incredulidade. Havia feito aquilo. Ela, a menina órfã que crescera acreditando que nunca seria suficiente, havia criado algo significativo, algo que mudaria vidas. "Você transformou um sonho em realidade", disse Arthur, aproximando-se por trás e falando baixinho em seu ouvido. "Você me deu a oportunidade", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." "Não", corrigiu ele, segurando suas mãos à vista de todos.
não se importando mais com quem pudesse ver. Você já tinha tudo isso dentro de si, só precisava de espaço para florescer. Os olhares curiosos dos presentes não passaram despercebidos por Helena. Viu Débora comentando algo com outras funcionárias. Viu Norberto franzindo o senho. Mas viu também o sorriso gentil de Maria Eduarda, o olhar de admiração das crianças e, surpreendentemente, um pequeno aceno de Sofia, que havia se tornado voluntária na biblioteca, contrariando as expectativas do pai. As pessoas vão falar, murmurou Helena, subitamente consciente de quão público era aquele momento. Sempre falam, respondeu Arthur tranquilamente. A questão é, vamos permitir que isso defina o que construímos? Helena refletiu por um momento, pensando em tudo o que havia mudado nos últimos meses. Como passara de uma mulher solitária, protegida por muros de desconfiança, para alguém que ousava acreditar no futuro, em possibilidades, em conexões genuínas. Não, respondeu finalmente. Não vamos. E num gesto que surpreendeu a si, mesma tanto quanto aos presentes, ergueu-se na ponta dos pés e beijou Arthur, ali mesmo no meio da multidão. Um murmúrio percorreu o salão, mas Helena não se importou. Pela primeira vez na vida não estava se escondendo, não estava fugindo, estava apenas sendo inteira, verdadeira, viva. Quando a cerimônia oficial começou, Arthur e Helena subiram juntos ao pequeno palco improvisado. Ele deveria fazer o discurso de inauguração, como proprietário da fazenda e financiador do projeto. Mas, para surpresa de todos, passou o microfone para Helena. Esta é a visão dela, a dedicação dela, o sonho dela, explicou simplesmente. É justo que seja ela a dar as boas-vindas a todos. Helena pegou o microfone com mãos levemente trêmulas. Olhou para a plateia diversificada. Trabalhadores do campo e suas famílias, funcionários administrativos, autoridades locais, professores contratados e, claro, as crianças ansiosas, que seriam as primeiras beneficiárias do centro. O Centro Educacional Novos Horizontes nasce hoje não apenas como um espaço de aprendizagem, começou ela, encontrando sua voz, mas como um símbolo de possibilidades, da possibilidade de crescer além das circunstâncias, de sonhar além dos limites impostos, de acreditar além do medo. Seus olhos encontraram os de Arthur, que a observava com orgulho evidente. Todos nós, em algum momento da vida, construímos muros para nos proteger. Muros feitos de desconfiança, de dúvida, de medo. Este centro representa a derrubada desses muros, um convite para olharmos além do que conhecemos, além do que nos foi dito que poderíamos ser. As palavras fluíam naturalmente, vindas não apenas de sua mente, mas de seu coração. As crianças que estudarão aqui, quero dizer, este espaço é seu, um lugar onde sua origem não determinará seu destino, onde ser filho de trabalhador rural não limitará seus sonhos, mas os alimentará com valores de trabalho honesto e perseverança. Fez uma pausa, olhando para as famílias presentes. Aos pais e mães digo, este centro é fruto do esforço coletivo de uma comunidade que acredita que todas as crianças merecem oportunidades, independentemente de onde venham, de quanto dinheiro tenham, de quem sejam seus pais. Finalmente seus olhos voltaram a encontrar os de Arthur. E a todos nós, este centro ensina uma lição valiosa, que é possível construir pontes onde antes havia abismos, que as diferenças de classe, de origem, de história, não precisam nos dividir, mas podem nos enriquecer. Um sorriso suave tocou seus lábios. Que nunca é tarde demais para aprender a acreditar novamente. Quando terminou seu discurso, o salão explodiu em aplausos. Helena viu lágrimas nos olhos de algumas mães, sorrisos orgulhosos nos rostos dos professores, e quando Arthur se aproximou para abraçá-la, sentiu que algo extraordinário havia acontecido, não apenas na comunidade da Fazenda Horizontes, mas dentro dela mesma. A mulher que não acreditava no amor havia finalmente permitido-se ser amada e amar. Naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelos cantinhos iluminados,
Pelo luar, Arthur parou e se virou para Helena. Estou orgulhoso de você, disse, seus olhos refletindo as estrelas acima. Não apenas pelo sucesso do centro, mas pela coragem de se permitir ser vista, de se abrir para o mundo. Helena sorriu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Antes, você me ajudou a encontrar essa coragem, respondeu, mostrando-me que nem todos os riscos terminam em dor, que algumas chances valem a pena ser tomadas. Arthur acariciou seu rosto com ternura. Helena Cantin, você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Por anos, vivi apenas pelo trabalho, pela expansão da fazenda, pelo acúmulo de riqueza. Você me ensinou que há mais valor em um único momento de conexão verdadeira do que em todos os hectares que possuo. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza ou medo, como tantas vezes derramara em sua vida solitária, mas lágrimas de uma felicidade quase dolorosa em sua intensidade. Quero construir algo real com você, continuou. Arthur, não sei exatamente o que o futuro reserva, mas sei que quero descobrir ao seu lado. Um dia de cada vez, lembrou Helena, repetindo as palavras que haviam trocado naquela primeira noite sob as estrelas. Um dia de cada vez, concordou ele, antes de selar a promessa com um beijo. Helena sabia que os desafios não haviam terminado. Haveria resistências, rumores, obstáculos, a diferença social entre eles, as expectativas da sociedade, as feridas do passado que ainda precisavam cicatrizar completamente. Mas pela primeira vez, enfrentaria esses desafios não se escondendo, mas avançando, não fugindo do amor, mas caminhando em sua direção, de olhos abertos e coração disponível. Ali, sob o céu estrelado de Minas Gerais, com os Cantin da Fazenda Horizonte se estendendo ao redor como um convite ao futuro, Helena entendeu finalmente o que Arthur havia lhe dito durante aquela tempestade que mudara tudo. O essencial não é o que a gente deseja, é o que a gente não desiste. E ela havia decidido não desistir, não de si mesma, não dele, não da possibilidade de que, mesmo para alguém com seu passado, o amor não era apenas uma história inventada, mas uma realidade possível, imperfeita e maravilhosa em sua complexidade. Caros ouvintes, esperamos que a história de Helena e Arthur tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se você gostou desta narrativa, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.